Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Com essa alegria que eu venho mais nessa noite compartilhar uma palavra do Senhor convosco. A palavra que eu gostaria de compartilhar está em Mateus capítulo 24, do 1 ao 14. Também darei uma passeada em João e por aí vai. A palavra do Senhor diz da seguinte maneira: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não será derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-lhes quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Glória a Deus. Essa é uma passagem da Bíblia que nos relata muitas coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Foi escrita há 2000 anos atrás e relata bem o momento que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Aqui relata de guerra, rumores de guerra, pestes, terremoto, fome. Será que nós não estamos passando por nada disso hoje? Por que nós vemos essas coisas e fingimos que não vemos? Ouvimos e fingimos de surdo. Não falamos e fingimos de mudo. As coisas estão aí. Jesus deixou escrito: Olha, cautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome. Quantas e quantas religiões nasceram? Quantas e quantas igrejas tem? Quantas denominações? Milhares. Eu acho que o Brasil é o lugar que mais tem igreja no mundo. Tem rua que uma avenida tem mais de 5 igrejas. Mas o mais incrível é que tem muita igreja, mas tem muitas pessoas perdidas ainda. Qual é a diferença do tempo antigo para o tempo de hoje? O tempo antigo não tinha tecnologia, o tempo antigo não tinha avião, não tinha trem, não tinha metrô, não tinha carro. Era tudo feito na maioria das vezes a pé, a cavalo, a carroça. E a proporção do evangelho era maior do que nos dias de hoje. Hoje nós temos internet ao nosso favor, temos tudo isso ao nosso favor.
mas não é a mesma eficácia daquele tempo. Porque naquele tempo as pessoas davam crédito à palavra de Deus. Naquele tempo as pessoas tinham fé. E hoje muitos têm fé, mas é uma fé de boca. Hoje nós preferimos acreditar no ser humano do que acreditar nas coisas de Deus. Se nós vemos uma coisa passar na televisão todo dia, nós acreditamos naquilo, mas não acreditamos naquilo que a Bíblia diz. Não acreditamos naquilo que a palavra do Senhor fala. Se passar na televisão todos os dias que o mundo vai acabar amanhã, ou o mundo vai acabar tal dia, você vai ver um monte de pessoas loucas correndo atrás de igreja, enchendo templos. Há certo tempo atrás já aconteceu isso no meados do ano 2000, quando falou que o mundo ia acabar. Pessoas perdoaram dívidas, soltaram presos, mulheres e maridos confessaram as suas infidelidades. Mas aí o tempo foi passando, viu que o mundo não acabou, a vergonha imperou. Muitas pessoas deixaram de ter fé em Deus por causa de falsos profetas. E não é diferente dos dias de hoje. Hoje você vê na televisão, as pessoas só pensam em dinheiro, as pessoas só pensam em holofote, as pessoas só pensam em se promover às custas do nome do Senhor. Aí eu fico pensando, onde nós vamos parar? O próprio Jesus deixou relatado aqui que essas coisas iam acontecer. E nós estamos contemplando com nossos próprios olhos. E estamos dormindo. Os sinais estão aí. Jesus disse, quando tiver acontecendo isso, ficar esperto. Não ficar com medo, porque isso é só o princípio. Imagine se o princípio já está acontecendo todas essas coisas. Imagine o meio. Imagine o final de tudo isso. Eu não quero estar aqui não. Eu já quero estar na glória em nome de Jesus, descansando no pó da terra, só esperando o arrebatamento. Se eu já estiver partido dessa para melhor. Mas se eu ainda estiver aqui, eu peço a Deus que eu estou buscando que Deus venha me arrebatar, porque eu não quero ficar aqui não, que o negócio vai ficar feio. A palavra é bem clara e não tenha nada que não esteja se cumprindo. As pessoas podem querer temar, podem falar que não existe Deus, podem procurar outras religiões, mas não tem para onde correr. Tá tudo se cumprindo à risca, tá tudo se cumprindo. O mundo está sendo preparado para o anticristo. As coisas estão tudo sendo preparadas. E muitos cristãos, em vez de preparar o povo para o que há de vir, para o momento ruim que nós vamos passar, eles estão brigando uns com os outros. Ao invés de propagar o evangelho, estão querendo denominações ser melhores que as outras. Por que o povo de antigamente crescia? Porque tinha união. Por que o povo de antigamente crescia? Porque eles tinham o mesmo propósito, o mesmo pensamento, levar a palavra de Deus. Mas hoje cada um pensa por si. O negócio não é levar a palavra de Deus, e sim exaltar a placa da sua igreja, exaltar a sua denominação, exaltar o seu ministério. É isso que eles pensam hoje, e não propagar a palavra de Deus. E Deus está lá de cima vendo tudo isso. Por isso que a palavra diz, naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome não fizemos maravilha, em teu nome não fizemos muitas coisas. E Deus vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Porque hoje está uma bagunça. Hoje as pessoas fazem da maneira deles, da doutrina deles, aquilo que era certo antigamente hoje é errado, e o que é errado hoje se torna certo. Não tem mais doutrina, não tem mais parâmetro. Parece que aqueles antigos vão descendo a sepultura e os novos que vêm vai distorcendo a palavra do jeito deles, vai fazendo do jeito deles. Muitos dizem pregar a verdade, muitos dizem falar que está pregando a verdade, mas que verdade é essa? Em quem acreditar? Em quem confiar? O católico diz pregar a verdade, o metodista também, o assembleiano também, o adventista também, o presbiteriano também. Em quem acreditar?
Se você for olhar, são muitas verdades. Mas de uma coisa eu tenho certeza, só existe uma verdade. E essa verdade é a essência do cristianismo. Uma senhora parou seu carro no sinal vermelho. Quando o sinal ficou verde, ela continuou parada. O sinal mudou várias vezes, mas ela continuou esperando. Finalmente, o guarda de trânsito caminhou até o carro e perguntou-lhe educadamente: Moça, não temos nenhuma cor que a senhora goste? Muitos também estão à procura de alguma cor. Alguns seguem o arco-íris em busca do pote de ouro. Outros estão empolgados pelas cores da vida noturna. Aqueles que buscam a fama na esperança de encontrar as realizações nos aplausos da multidão. Alguns buscam satisfação nas profundezas do seu interior e meditam horas a fio. E outros, com boa razão, tentam tudo isso e dizem: nenhuma dessas coisas me satisfaz. De fato, só existe um meio de atrair os homens e mulheres para uma vida melhor. E esse caminho é Jesus. Jesus disse: e quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Está escrito lá em João, capítulo 12, versículo 32. Não existe maior poder de atração em todo o universo do que Jesus. Infelizmente, alguns cristãos têm feito a sua vida parecer amarga, cinzenta, porque buscam achar em pessoas, buscam achar em denominações coisas que só vão encontrar em Jesus. Às vezes procuram satisfações em festas, em bebedeiras, em bebedices. Outras vezes procuram preencher o vazio da sua alma com drogas, com namoro, mas ainda o vazio continua lá, porque esse vazio é do tamanho de Jesus Cristo. Nada preenche o lugar de Jesus. Tem muitas pessoas que têm um rio de dinheiro, pessoas que são milionárias, trilionárias, vão e se jogam de uma ponte, vão e cometem suicídio. Por que isso? Eles não têm tudo, assim, modo dizendo, da área terrena, e por que eles se matam? Se eles têm dinheiro, se eles têm condição, por que eles vão e se matam? Porque a única coisa que preenche o nosso vazio do nosso peito é Jesus. Não tem outra coisa que preenche o nosso vazio. Nós podemos buscar em qualquer lugar, qualquer coisa, e nada vai preencher o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós podemos buscar, nós podemos correr atrás, mas nada vai tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Enquanto nós não pararmos para pensar e prestar atenção nas coisas que acontecem, nós nunca teremos a paz que necessitamos, nunca teremos a paz que nós realmente almejamos. Porque essa paz nós só vamos encontrar em Jesus. Jesus é o único caminho, Jesus é a única paz. Jesus é o único que pode nos dar a verdadeira paz no meio de todo esse caos, no meio de toda essa guerra, no meio de toda essa mentira que o mundo propõe, de toda essa conspiração, de tudo aquilo que o mundo tem colocado a nossas vistas. Só Jesus pode nos dar a paz em meio ao caos. Mas mesmo assim nós insistimos em procurar com as nossas próprias pernas as coisas ruins dessa vida. E depois que acontece algo de ruim, nós culpamos a Deus. Nós temos mania de todos os acertos que nós acertamos, nós colocarmos em nosso benefício. Mas aquilo de ruim que acontece conosco
nós colocamos a culpa em Deus. Ah, isso aconteceu porque Deus permitiu. Mas será que Deus permitiu mesmo? Será que nós não procuramos com as nossas próprias pernas? Será que nós não buscamos que isso acontecesse? É muito fácil, depois do que tudo isso acontece, nós culparmos alguém. Nós somos assim, nós nunca reconhecemos as nossas falhas. Nós sempre temos que culpar alguém pelos nossos erros. Agora, quando nós acertamos, não é mérito nosso. Mas quando nós erramos, nós procuramos alguém para culpar. E geralmente essa culpa sempre cai em Deus. Se adoecemos, se pegamos uma enfermidade, falamos que é Deus nos castigando por causa dos nossos pecados. Mas a própria palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, automaticamente, quando você peca, você está querendo a morte. Quando você nega Jesus, você está escolhendo a morte. E quando você não está andando com Deus, você está na mão do inimigo. É fato isso. Se você não está andando com Deus, quem está te dominando? Quem está ceifando a sua vida? Quem está te controlando com controle remoto? Hoje é muito fácil culpar a Deus por todos os nossos problemas, por tudo aquilo que nós procuramos com as nossas próprias pernas. Mas Jesus deixou bem claro na sua palavra: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Será que isso não está acontecendo hoje? Será que quando nós ligamos a nossa televisão, quando abrimos nossas redes sociais, será que nós não vemos nada disso? Hoje o exército de Deus guerreia contra o próprio exército. O exército de Deus derrubando seu próprio exército. É um querendo derrubar o outro. Enquanto isso, o inimigo está morrendo de rir. O inimigo chora de rir. Porque a estratégia dele agora é essa: é colocar um contra o outro. São cada doutrinamento, cada ensinamento. Ele colocou na cabeça de muitos pastores que hoje ele já conseguiu cegar que o intuito de trazer os jovens para a presença de Deus é trazer as coisas do mundo para a casa do Senhor. E você vê muitas igrejas hoje que tinham doutrina, igrejas que eram doutrinadas, hoje alargando as portas, alargando o caminho. Mas a palavra é bem clara que a porta continua estreita, o caminho continua estreito. Aí você abre as redes sociais e procura uma pregação. Puxa, estou angustiado. Vou procurar uma pregação aqui nas redes sociais. Deus falar comigo. E quando você abre, você vê ali grandes nomes e renomes, um atacando o outro. Eu falo, meu Deus do céu, que evangelho é esse? Que evangelho é esse onde eu ataco o meu próximo, ataco a denominação do meu próximo? Foi isso que Jesus nos ensinou? Foi isso que Jesus... Esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, o evangelho genuíno, evangelho de amor ao próximo. Que amor é esse? Amar o próximo é você entregar cesta básica àqueles que necessitam. Isso é amor. Sentar a lenha no teu irmão, falar mal dele, criticar a placa de igreja, é isso que nós vemos hoje. Jesus é bem claro, diz que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus,
nós não veremos o reino dos céus. Se nós não sermos puros como uma criança, nós não veremos o reino dos céus. Aí você para e vê hoje como o que o ser humano é capaz de fazer por causa de fama, por causa de holofote. É muitos poucos que usam as redes sociais com sinceridade. São poucos. É cada uma revelação. É cada uma que eu paro e penso e fico, meu Deus do céu. Que é isso? As pessoas não têm mais temor ao nome de Deus. As pessoas perderam o zelo da palavra. Perderam o temor no Senhor. Isso muitas das vezes nos entristece. É isso que a palavra diz aqui embaixo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Hoje, se você for evangelizar, muitas pessoas não querem vir para a igreja. Tem muitas pessoas entristecidas fora da igreja. Porque eles vêm para a igreja pensando que é uma coisa. E quando chega dentro da igreja, vê que a igreja é pior do que onde eles estavam. Então é melhor eles voltar para lá. É triste dizer isso, mas isso é uma tremenda verdade. Onde as pessoas vêm para ser cuidadas, para ser tratadas. Mas aqueles que estão ali para tratar são os próprios que lançam elas para fora novamente. Aí você vê aí fora pessoas magoadas, pessoas tristes. E Deus vai cobrar isso de quem? Alguém vai ter que pagar essa conta. Espero que não seja eu. Alguém sempre tem que pagar a conta no final. Você não vai numa lanchonete e come lá, se esbanja. No final você tem que pagar, não tem? Todos nós teremos que pagar alguma coisa no final. Nada será impune. Às vezes você vê muitas injustiças hoje. Hoje nós vemos injustiça nos governantes. Nós vemos injustiça até mesmo nas igrejas. Injustiça em todas as áreas. Às vezes nós, na nossa pequena mente, nós pensamos, será que isso um dia não vai cessar? Será que isso um dia não vai ter fim? Mas aí, lá em Apocalipse a Bíblia nos adverte que um dia tudo isso cessará. Um dia o Senhor, está determinado para o julgamento nosso. Onde Deus passará tudo a limpo. Tem o livro da nossa vida nos céus, onde ali está anotado e escrito tudo aquilo que nós fazemos aqui na terra, onde prestaremos conta, seja eu cristão ou não cristão, ateu, judeu, qualquer coisa, todos nós prestaremos conta diante de Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que as escrituras estão se cumprindo. A cada dia que passa o tempo está ficando mais curto. Aí muitas pessoas dizem assim, esse evangelho já tem sido pregado aí há um monte de tempo e não acontece nada. Tudo que se inicia tem um fim. Você nasceu, você que está crescendo, um dia você vai morrer. É certo. Você não veio para ficar de semente. Tudo que começa acaba. Mas o nosso Deus nos fez uma promessa de viver eternamente. Mas são para aqueles que crêem na ressurreição. Ele disse e nos mostrou que assim como ele ressuscitou, ele nos ressuscitará naquele grande dia. Aqueles que crêem nas suas promessas.
O evangelho está sendo pregado desde o começo dos tempos. O Senhor enviou nessa terra muitos profetas e nós, os nossos antepassados, os mataram. Aí Deus envia o seu único filho. E o que nós fazemos? Os nossos antepassados crucificam. Preferimos escolher um ladrão do que a Deus. No jardim do Éden, preferimos escolher Satanás do que obedecer a Deus. Você está entendendo o tamanho da nossa falha diante de Deus? Não era nem para Deus olhar para nós. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos criou para ter comunhão com Ele, para ter intimidade com Ele. E Ele não abre mão disso, Ele não desiste disso. Por isso que Ele está sempre em busca dos verdadeiros adoradores, aqueles que buscam Ele em espírito e verdade. Você viu que nós falhamos desde o Éden. Primeiro quem falhou foi o anjo. Se encheu de orgulho e queria ser mais do que Deus. Deus lançou ele para a terra. Aí Deus, na sua infinita sabedoria, pensou: vai que o ser humano que eu criei vai se igualar a Satanás. Já vou traçar um plano. Então o plano de redenção já estava traçado desde a fundação do mundo. Que se o homem pecasse, Deus já tinha um plano. Então Deus nunca foi pego de surpresa. O inimigo está aí, matando, roubando, destruindo. A violência só tem crescido nos nossos dias. Hoje nós ficamos presos dentro de casa e o vagabundo solto na rua. Tá tudo invertido se você prestar bem atenção. Aquilo que era valor, hoje não tem valor mais. Tudo aquilo que era valor, hoje não tem mais valor para a sociedade. E o pior de tudo isso é que nós, como cristãos, que era a igreja que batia de frente com o pecado, com o erro, nós estamos acomodados e estamos aceitando tudo. A igreja sempre bateu de frente, seja lá com doutrina, com aquilo que desagrada a vontade do Senhor. A igreja sempre bateu de frente. Os antigos morreram nas arenas, foram traçalhados por leão, queimados em fogueira, mas não negavam o nome de Jesus. E hoje o que nós vemos são poucos que têm a coragem de botar a cara para bater e pregoar a verdade. São poucos. A maioria hoje só quer aplauso, só quer passar a mão na cabeça de crente, só quer dar tapinha nas costas. Mas evangelho não é tapinha nas costas. Evangelho é arrependimento. E hoje você não vê, hoje tem muito positivismo. Você abre as redes sociais, você vê muito pregação de positivismo. Você vai vencer, você vai conseguir, Deus vai te abençoar. Mas Deus não vai te abençoar se você não se arrepender e você não andar direito não na presença dele. Que Deus é esse? Se Deus eu não conheço não. Que vai te abençoar você todo errado? A misericórdia de Deus é tão grande. Mas ele só tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Tem outros aí que só pregam prosperidade. Você vai vencer, você vai crescer, você vai ficar rico. Enquanto Jesus vem pregando: arrependei-vos. Se você quiser entrar no reino do céu, se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das suas falhas e se arrependa dos seus erros. Esse é o evangelho. Arrependimento. Se você não se arrepender, você não vai ver a Deus. E um dia você vai chegar lá e quando você estiver de frente com ele, você vai lembrar de tudo isso, de quantas vezes você teve oportunidade, de quantas vezes você teve oportunidade de aceitar Jesus e não quis. É incrível. As pessoas têm facilidade de acreditar em muitas coisas mundanas,
mas a palavra de Deus elas deixam de lado. Elas acreditam naquilo que passa todo dia na televisão, mas não acreditam na palavra do Senhor. É incrível isso, é incrível. Se passar na televisão todo dia, eu repito, eu gosto de repetir isso, que o mundo vai acabar, você quer ver a igreja lotar de gente? É passar na televisão que o meteoro vai cair na terra. Você vai ver o tanto de gente que vai para a igreja. Ah, mas por que eles vão para a igreja? Porque o meteoro vai cair. Porque eles sabem que eles vão morrer. Aí eles procuram Deus. Só procura Deus na hora que está no desastre, na hora que está na ruína, na hora que está no fracasso. Aí procura Deus. Porque nós somos difíceis desse jeito. Às vezes nós temos que passar no estreito com Deus para poder aceitar Jesus. A maioria é assim. A maioria teve que passar pelo limo. Deus teve que espremer igual espreme o limão para poder aceitar ele. E tem muitos que Deus não deixa ninguém descer a sepultura sem antes dar a chance de ele se arrepender. Aí eu vejo a pessoa viver totalmente na vida errada. Aí a pessoa morre matado de tiro. Aí a pessoa posta lá no Face, está lá morando com Deus no céu. Será que está mesmo? Sendo que você conhecia a vida dele? Sabia que ele mexia com coisa errada? Sabia que ele era traficante, era bandido, era isso, aquilo? A Bíblia é bem clara. Sem arrependimento você não vê a Deus. Se você morrer no erro, não fique esperando misericórdia. Seu tempo de correr atrás do seu prejuízo é agora, enquanto você está vivo. Morreu, acabou. Não tem essa de purgatório que você vai ficar lá mofando, esperando o julgamento final. Você morrer aqui, você não sabe nem o que está acontecendo. Você vai esperar o julgamento. Você não deita para dormir? É daquele jeito. Você sabe o que está acontecendo quando você está dormindo? Você não sabe. Se você morrer ali, você nem sabe que você morreu. Acabou para você. É isso que nós temos que pensar. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas nós vivemos como se não existisse Deus no céu. Nós vivemos como se não existisse o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós achamos que nós mandamos na nossa própria vida. Mas se você deitar para dormir hoje e Deus chamar você, o que você tem preparado para ele? O que você tem feito durante sua vida toda? Você deve ter vivido aí 20, 10, 30, 40 anos, 50, 60. E o que você já fez? Tem gente aí que tem 60 anos e nunca procurou a Deus. Deus já está batendo na porta dele, chamando ele, e ele não acorda. Tem gente que tem 70 anos. Tem gente que já passou na vida toda e está afastado ainda do caminho do Senhor e ainda não procurou a Deus. Aí Deus desce ele à sepultura porque chegou o tempo dele. Aí depois lá no grande dia ele vai querer questionar. Aí o que vai restar? Choro e ranger de dente. É isso que a palavra diz. Nós temos uma vida toda para correr atrás do nosso prejuízo. Nós temos uma vida, Deus nos deu uma vida para nós fazermos a nossa escolha. Nos deu aí 30, 20, 40, 50. E quantos você já conheceu nessa terra que já desceu à sepultura sem salvação? Seja sincero. Faça uma examinação de quantos que você conheceu que cresceram junto contigo que não estão mais aqui. E Deus te deu a oportunidade de você estar aí e você não procura a Deus. Você não sabe se você vai ir hoje, amanhã. Hoje você pode deitar para dormir e Jesus chegar para você. Jesus está chegando nesse exato momento para muitas pessoas. A partir do momento que você fecha os olhos para esse mundo, Jesus chegou para você. É checkmate, é game over. Mas as pessoas acham que eles vão ficar para semente, que um dia nada disso aqui vai acabar, que nada disso aqui vai ter fim. Mas Jesus falou aqui no texto que eu acabei de ler, não ficará pedra sobre pedra. Tudo isso será derribado, vai ser purificada essa terra, vai descer do céu a nova Jerusalém. E aqueles que foram salvos por Deus vão descer com ele para reinar aqui 1000 anos. É Bíblia isso. Muita gente não acredita na Bíblia, muita gente não quer saber. Mas um dia o que vai te atormentar não é as chamas do fogo, é os seus próprios pensamentos. Porque eu não acreditei. É isso que vai atormentar muita gente.
Quantas pessoas nesse exato momento estão pensando isso que eu acabei de falar, porque eu não acreditei? Porque eu não procurei a Deus? E Deus não te exige muita coisa. É só você aceitar o sacrifício que Ele fez por você. É só você aceitar. Mas nós não quisemos, nós não queremos. Nós fingimos de cego, surdo e mudo para o Senhor. Temos boca para falar muitas coisas, ouvido para escutar muitas coisas, mas não escutamos a palavra de Deus e não falamos a palavra de Deus. E para encerrar, numa noite chuvosa, um equilibrista resolveu vender alguns ingressos. Ele pendurou um cabo de aço no alto de um prédio, botou um cabo de aço de um lado e no outro. E nessa noite estava uma noite fria, chuvosa e ventando bastante. E ele subiu lá em cima. E ele vendeu muitos ingressos. E aquela multidão ali olhando o espetáculo dele. E ele subiu lá em cima. E ele ia se equilibrar em cima daquele cabo de aço com uma vara na mão, sem segurança nenhuma. E aquela multidão ali embaixo olhando para cima. E ele atravessando, na hora que o vento dava uma balançada, que ele ameaçava cair, a multidão levava a mão à cabeça e falava: meu Deus, vai cair. E ele nada. E ele se equilibrava e ia passando. E o vento balançava de novo e a multidão levava a mão à cabeça: vai cair. E ele nada. E ele atravessou. Conseguiu atravessar até o outro lado. Aí lá de cima ele deu um grito: quem acredita que eu volto? Aí algumas pessoas levantaram a mão: eu acredito. Aí ele explanou lá de cima de novo: e quem acredita que eu volto levando um carrinho de pedreiro? Um carrinho de massa de concreto de pedreiro por cima do cabo de aço. Aí algumas poucas pessoas levantaram a mão: eu creio, o cara é bom, o cara vai passar. Ele passou para cá, o cara é bom, o cara vai passar de volta lá. Algumas pessoas levantou a mão. Aí ele gritou lá de cima de novo: e quem vai subir aqui para entrar dentro do carrinho para me atravessar com ele? E você acha que quantas pessoas levantaram a mão quando ele falou quem ia subir lá para entrar dentro do carrinho para ele atravessar com ele? Ninguém levantou a mão. Sabe por quê? Qual é o moral dessa história? É muito fácil você falar que tem fé em Deus de boca. Ali aquelas pessoas falaram que ele podia atravessar, até o momento que ele atravessasse sozinho. Mas a partir do momento que ele chamou as pessoas para entrar dentro do carrinho, ninguém acreditou nele mais, ninguém quis subir lá. Evangelho é isso. Se você quiser entrar no Reino dos Céus, você vai ter que entrar naquele carrinho lá e atravessar. Porque a fé é firme fundamento das coisas que não se vê. Para você entrar no Reino do Céu, você tem que crer no invisível, crer no impossível de Deus. Muitos de nós, o nosso mal é só acreditar naquilo que nós vemos. Falar que nós temos fé, qualquer um fala. Até os inimigos nossos, da nossa alma, têm fé em Deus. Eles creem em Deus e estremecem. Então não é o bastante crer em Deus. Só crer em Deus não é o bastante. O bastante é confiar. Confiar é diferente de crer. Quando você confia, é como uma criança, é como seu filho pequeno, que ele se lança nos seus braços e sabe que você não vai deixar ele cair no chão. E ele sabe que você não vai deixar ele se machucar. A confiança nossa em Deus tem que ser como de uma criança, que a todo momento confia em nós. A nossa vida tem que ser como de uma criança, que você bate nela e daqui a pouco ela está ali nos seus pés, te abraçando, querendo seu colo, querendo que você pegue ela no colo, porque não guarda rancor. Se nós quisermos entrar no Reino dos Céus, nós temos que melhorar muita coisa ainda. Não é fácil como eles pregam esse evangelho barato que está sendo pregado por aí. Não vai ser fácil assim, igual eles imaginam.
É um evangelho muito barato, um evangelho sem alicerce, um positivismo barato. É só mídiazinho. É só superficial. Estão atrás de aplausos, de curtida, de holoforte. Eles não estão interessados em salvação, em si quantos vão ganhar. Eles estão atrás de seguidores, já se fazendo como o próprio Jesus. Eles querem ser como Jesus, com muitos seguidores. Hoje você se vê isso. Se eu estou mentindo, você pode me falar. Eu tenho tantos seguidores. É até engraçado. Onde nós vamos parar? Uma coisa eu tenho para te dizer. Se você quer entrar no reino dos céus, você vai ter que entrar naquele carrinho e atravessar. Porque se você não tiver fé suficiente para isso, para crer no impossível de Deus, você não vai passar nem das nuvens. Não vai acreditando nesse evangelho barato que estão pregando por aí não. A própria palavra diz: muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Você já viu o tanto de profetaiada que existe hoje? Já existe profeta hoje. Mas nunca vi tanto profeta na minha vida. Cuidado com essa profetaiada. Ao invés de você dar ouvido aos profetaiadas, você vai ler a Bíblia, que é melhor. Cuidado com certos tipos de revelações. Abre o seu olho, porque Jesus está voltando e você pode ficar para trás. Que Deus abençoe as nossas vidas. Em nome de Jesus.